A cada geração, a ansiedade, depressão e estresse vem se tornando cada vez mais evidente. Não que nas gerações anteriores isso não existia. Existia sim, mas as gerações anteriores tinham esses assuntos como tabu. Mas isso vem sendo desmistificado com a educação e diálogo sobre o assunto. Vale ressaltar que vem rolando uma romantização desse tipo de coisa, como a depressão, por exemplo. Ou seja, tratar como tabu ou romantizar é trocar 6 por meia dúzia. Nenhuma das duas são atitudes legais e saudáveis. Séculos de negligência com a saúde mental, somadas às estruturas sociais que não têm como base prioritária a vida e o bem-estar, têm como sintoma uma sociedade mentalmente adoecida. Além da cobrança para serem super-humanos, nós estamos presenciando problemas ambientais, políticos, sociais, além da atual pandemia. E com tudo isso, tem ficado mais evidente a psicofobia. A psicofobia é um termo usado no sentido não clínico para se referir ao preconceito com pessoas que convivem com algum transtorno mental ou deficiência intelectual. Aqui eu vou focar mais nos transtornos mentais, com ênfase na depressão. Mas como eu disse, é importante ressaltar que esse preconceito também é recorrente com pessoas que convivem com deficiências intelectuais. A psicofobia dificulta muito a vida da pessoa que está em uma condição delicada, a ponto em que, ironicamente, a própria saúde mental da pessoa passa a ser prejudicada também por conta desse preconceito. Primeiro, nós vamos esclarecer 2 termos para não ficar confuso daqui para frente. Ser neurotípico significa não ter algum distúrbio de neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro do autismo ou TDAH, por exemplo. E ser neurodivergente é quando o desenvolvimento neurológico de uma pessoa é considerado atípico. Chegamos ao ponto. Como a sociedade lida com alguém que convive com algum transtorno ou que seja neurodivergente? Sinceramente falando, da pior maneira possível. O modo como a nossa sociedade é estruturada é totalmente nociva à saúde mental. Então, engana-se quem diz que os fatores externos não afetam as pessoas. Cobrança de padrões estéticos, produtividade, padrões de felicidade constante, normas de afetividade como a heterossexualidade e por aí vai. Tudo isso afeta sim a saúde mental. O atendimento humanizado é crucial para o tratamento dessas pessoas, mas às vezes elas escutam coisas preconceituosas até de quem deveria ajudá-las, fazendo com que essas pessoas não busquem ajuda, tenham vergonha de admitir sua condição ou nem mesmo façam um tratamento por receio. Existe um julgamento moral por parte de alguns profissionais de saúde contra alguns pacientes. E isso fica mais evidente se for um paciente psiquiátrico, dando uma ressalva novamente às pessoas depressivas. Dá para entender a origem desses posicionamentos. Profissionais de saúde são pessoas inseridas em uma sociedade psicofóbica. Então, o preconceito pode estar tão internalizado que talvez elas nem notem que estão tendo essas atitudes nocivas com seus pacientes. Mas isso não exclui a irresponsabilidade e a falta de profissionalismo desses posicionamentos, além de ser antiético e imprudente. Colocam a opinião pessoal, que na verdade é um estigma social, à frente do profissionalismo. A consequência dessa falta de responsabilidade profissional é a falta de humanidade com o paciente. As pessoas que mais deveriam ajudar, ou que pelo menos as que mais saberiam como lidar com a situação, acabam se tornando algozes na vida dessas pessoas. Nós pressupomos que os conhecimentos dessa pessoa da área da saúde irá fazê-la entender a condição do paciente, como nenhuma outra pessoa possa entender. Mas quando isso não acontece, a decepção e a culpa é ainda maior, falando do ponto de vista do paciente. De profissional de saúde que ajuda as pessoas, ela se torna um juiz, uma julgadora com respaldo científico e profissional. Isso reduz o indivíduo fragilizado àquela condição desumana.
Esses estigmas e preconceitos é um dos motivos que muitas pessoas têm dificuldade para se adaptar a médicos, nesse caso em específico, a psicólogo ou psiquiatra. Às vezes, o desconforto vai além da falta de afinidade na relação médico-paciente. A psicofobia pode ser uma barreira também na fluidez do tratamento. Não generalizando, mas a psicofobia também acontece na área da saúde, e não é só em específico com profissionais de saúde. É necessário que se leve em conta algo tão grave vindo de profissionais que lidam diretamente com pessoas em seu estado mais vulnerável. Falando de relacionamentos românticos e não românticos, a coisa fica complicada, porque nós temos um vínculo emocional com essas pessoas. Então, dificilmente identificamos ou queremos admitir psicofobia da parte delas. Geralmente vão associar a preguiça, falta de alguma coisa, acontece muitas cobranças desnecessárias, podem acabar minimizando a situação, terem falta de sensibilidade ou até mesmo duvidar do seu carinho e amor por elas, o que não é verdade. Pessoas que convivem com algum transtorno sabem que nem sempre é fácil conviver com as consequências que aquilo causa, que isso pode chegar a ser difícil para ela e para as pessoas ao redor dela, e magoa muito pensar que se é uma pessoa difícil de se conviver. A psicofobia faz as pessoas se sentirem difíceis de serem amadas e inadequadas. Infelizmente, o abandono e a sensação de solidão é bastante comum na vida dessas pessoas. É doloroso admitir que se tem esse preconceito ou que alguém que você ama está sendo psicofóbico, mas é necessário reconhecer para que ninguém saia prejudicado dessa situação tão delicada.